Cerca de 3/4 da superfície do nosso planeta está coberta por água. Isso representa quase 1,5 bilhão de quilômetros cúbicos. 97,3% dessa água é salgada e 2,7% está congelada. Com isso, o índice de água doce disponível é de apenas 0,63%, sendo que boa parte se encontra em locais de difícil extração. Para garantir a existência da água potável, é preciso manter atitudes ecossustentáveis no dia a dia. Como fazer para preservar o líquido que é essencial à vida? O Ecoideias começa agora! Você sabia que a água que chega na sua casa percorre um longo caminho da natureza até a sua torneira? Vamos conhecer o processo de abastecimento da água. José, de onde vem a água que abastece a cidade de Bauru? Nós temos dois tipos de mananciais, a água superficial, que é através do rio Batalha, que ela é bombeada até a estação de tratamento de água, onde ela recebe o tratamento convencional através de produtos químicos. Após o seu tratamento, sua filtragem, ela recebe o cloro e o flúor. O cloro é para fazer a sua desinfecção e o flúor para a formação óssea até na idade da adolescência das crianças de 14 a 15 anos. Nós temos também a água subterrânea, que através de poços profundos, mais ou menos é uma média de 300 a 500 metros de profundidade. Ela é bombeada através de uma bomba submersa e essa água já é tratada naturalmente. Ela só é adicionada o cloro e o flúor também para manter o seu controle de potabilidade. E essa água que, depois de tão bem tratada, ela é potável, né? A pessoa pode tomar essa água sem nenhum problema. Somos fiscalizados pela Vigilância Ambiental. Nós seguimos uma portaria do Ministério da Saúde, a 1429, e mantemos a qualidade da água. Até no Cavalete, o DAI se responsabiliza pela total qualidade e potabilidade do líquido que estão recebendo dentro da sua residência. Nós recomendamos que a caixa d'água seja limpa a cada 2 vezes por ano, a cada 6 meses, feita a limpeza e a desinfecção dentro da sua residência. E onde o consumidor mais desperdiça a água? Em que momento que ele faz isso e como evitar esse desperdício de água? O desperdício, a gente tem que ter uma consciência que o nosso consumo, que nós necessitamos do consumo de água. Nós somos formados aproximadamente mais de 70% da água. Então a água tem que ser consumida para a nossa sobrevivência, a nossa hidratação e para a nossa higiene pessoal. Que evite o desperdício, lavagem de calçadas, lavando quintais, e principalmente aquela que a gente denomina as famosas vassouras hidráulicas, né? Que eles empurram a sujeira através com jato d'água. Bom, toda a água é captada do rio Batalha, uma média de 500 litros por segundo. Ela chega na estação, o primeiro passo é colocar o coagulante. No caso do DAI de Bauru, a gente coloca o cloreto de polialumínio, que ele tem a função de aglutinar toda a matéria orgânica que está em suspensão na água, fazendo a decantação. Feita essa decantação, essa água passa pelo processo de filtração, onde a gente garante a remoção de toda a matéria em suspensão, que confere cor, turbidez à água, e posteriormente é realizada a cloração e a fluoretação dessa água e ela se torna potável, né, e distribuída à população.
água, para ser potável, ela tem que atender os padrões de qualidade de acordo com a portaria 2914 do Ministério da Saúde de 2011. E nela existem alguns requisitos, e a água do Batalha ela é considerada de classe 2, então esse processo de tratamento vai fazer com que remova todas as impurezas para deixar a água própria para o consumo. Que tal conhecer uma empresa que tem seu próprio sistema de reutilização da água? É já já, depois do intervalo, aqui no Ecoideias. O Brasil é um dos países que mais gasta água ao produzir bens de consumo. No setor siderúrgico, por exemplo, para cada tonelada de aço são necessários 15 mil litros de água. Como a água limpa se tornou um produto cada vez mais escasso e caro, é cada vez maior o número de indústrias que investem em tecnologia e conseguem reaproveitar o que antes era descartado. Fomos ao Distrito Industrial em Bauru conhecer o sistema de reaproveitamento de água de uma empresa de metais. Marcos, vocês têm aqui um sistema de reutilização da água, né? Como que funciona esse sistema? Hoje o tratamento de água é feito da seguinte forma. Todo o processo industrial feito na cromação é destinado ao tratamento interno aqui. A gente tem a parte de recebimento dessas águas, separada por águas ácidas e águas alcalinas. Tá? Após essas águas serem recebidas em seus tanques, ele passa por dois tipos de troca. Tá? Que é a troca iônica e troca catiônica. Da seguinte forma, as águas ácidas, elas são feitas em umas torres e as águas alcalinas em outras torres. Tá? Daí o que acontece? Ela passa por um processo de carvão ativo, que daí ela acaba tratando todas as partes de metais solto no processo, e daí o tratamento orgânico também do processo. E daí depois ele passando pelas torres aniônicas e catiônicas, ele volta para um processo de circulação fechada, onde as águas já foram tratadas e depois ela retorna para o processo e fazendo um circuito fechado de tratamento de água. Então elas filtram a água que foi recebida do processo de fabricação dos metais. Isso. Daí o que acontece? A gente tem processos de cobre, e processo de níquel e processo de cromo. Então acaba acontecendo, como elas são um processo solúvel, quando ela passa por essas torres, ela pega todas as partes metálicas dela que está solúvel em água e segura ela dentro de alguns polímeros que existem dentro das torres. E daí passando simplesmente a água de retorno para o processo. Essa água, ela chega num grau de desmineralização, que trabalha em torno de 200 microsiemens. Então aquela água dura que vem do processo, vamos supor, tanto de uma estação de fornecimento do DAI, no caso, ou de repente de algum poço artesiano, ela sai uma água mais pura para o processo industrial nosso. A gente tinha um consumo de água, mais ou menos em torno de 600 metros cúbicos de água, dentro da indústria em si. Quando nós começamos a pesquisar esse tipo de tecnologia para o tratamento do processo, a gente vimos que começávamos a ter um consumo de água muito menor. A gente hoje reduziu isso daí para em torno de 240 metros cúbicos de água. Então a gente chega, de uma certa forma, a gente trata as colunas, trata a água que saiu das colunas e devolve ao meio ambiente. Então vocês economizam a água e também preservam o meio ambiente? Sim, com certeza, porque o processo antigo nós fazíamos da seguinte forma, a gente tinha 600 metros cúbicos de água usada dentro da fábrica. Em torno da cromação, que é a parte de galvanoplastia, a gente tinha aí praticamente uns 200 metros cúbicos de água. Daí toda essa água tratada pelo sistema antigo, que era um sistema automático, não um sistema que é hoje utilizado por batelada,
a gente tratava e descartava, a gente não reutilizava dentro do processo. Com esse processo, hoje a gente pega a água, passa pelas torres e devolve novamente para o processo, até a saturação das torres, daí depois a gente trata as torres. E como é que você vê o futuro das empresas que necessitam de um grande volume de água, como é o caso de vocês, em processos, na implantação de processos como esse? Assim, às vezes pode se tornar uma coisa muito cara, porque já começa por aí. Quando você começa a fazer já a previsão desse investimento, e às vezes o próprio empresário não vê aquilo ali como uma máquina produtiva, um lucro, alguma coisa nesse sentido, às vezes ele acha muito caro o investimento. Que com os materiais utilizados no tratamento, mais a água que era descartada, ela por si ela praga. E Marcos, qual que é a importância da água para a empresa de vocês e para o meio ambiente? Sim, a água para nós ela é fundamental, porque toda a parte de acabamento do processo do nosso produto final, ela passa pela galvanoplastia. E não tem outra forma de tratamento químico se não utilizar a água. Porque quando você sai de um processo para o outro, você tem as lavagens das peças para entrar num outro processo. Porque um processo para o outro é contaminante para o outro. Então a água é indispensável. Então, de uma certa forma, a gente preservando a água, reutilizando ela, para nós é muito bom. E para o meio ambiente, você vai ter uma utilização menor, tá? E você vai segurar a água dentro do seu processo e sem estar usando e descartando automaticamente. Então a gente segura a água mais dentro do nosso processo. Os benefícios são vários, tá? Primeiro, o consumo de água, que a gente paga praticamente por metro cúbico. Isso daí reduziu praticamente pela metade. Nós tínhamos 600 metros cúbicos de água mês e hoje a gente está em torno de 290 a 250 metros cúbicos de água por dia. Tá? Esse daí foi um dos benefícios. Outro dos benefícios foi o quê? A mão de obra destinada ao tratamento contínuo. Hoje, através das torres, ela já se torna automática. Praticamente a gente fazendo só a utilização da mão de obra no tratamento das torres, que isso daí praticamente se dá a cada 25 dias ou cada 30 dias. Fomos ao Instituto Vidágua saber mais sobre como preservar o líquido, que é essencial à vida. O Vidágua é uma ONG de Bauru que trabalha as questões do meio ambiente e tem na água uma de suas principais causas. Angélica, como tem sido a atuação do Instituto Vidágua em relação à utilização dos recursos hídricos? Bom, recentemente a gente concluiu 2 projetos, que é da mobilização à floresta, que ele tem como foco a preservação da mata ciliar nas 2 bacias que englobam aqui o Rio Bauru, né? Tivemos o do Tietê Batalha, o Tietê Jacaré, em parceria com o Instituto Proterra. E nós divulgamos a questão da situação atual da mata ciliar da região, das bacias, englobamos os municípios que estão incluídos dentro da bacia e focando bem na questão da proteção da mata ciliar, da importância da mata ciliar, né? Então a mata ciliar, ela protege o leito do rio, não deixa o assoreamento, a chuva não deixa cair os produtos químicos de plantação, a sombra ela ameniza a temperatura da água, não tem tanta alteração química na água, não cai tanta sujeira na água. Isso é pensando pelo bem da água, mas também está tudo envolvido
a questão da fauna, que ela funciona como um corredor ecológico para a fauna, onde os bichos eles tendem a ficar mais próximos à mata ciliar para beber a água, né? E também a flora, a questão da flora, da vegetação, seria a preservação da diversidade biológica, as árvores e tudo mais, que a gente conta aqui na nossa região, que faz parte da nossa mata e que faz parte da mata ciliar. E tem como reaproveitar a água da chuva? Tem como reaproveitar a água da chuva sim. Essa água da chuva que a gente reaproveita, a gente tem que ter um jeito certo de armazenar por causa da dengue, né? A gente deveria vedar ela o máximo possível para não ter contato com a dengue. Algumas casas têm já esse método de captação que pega do telhado e vai para A cisterna? Isso. Que vai para algum recipiente mais fechado, mas essa água não é bom para o consumo direto, ela deveria ser tratada. Mas dá para lavar a casa, fazer limpeza e tudo mais, esses benefícios ela traz. A história do Vida Água, ele tem esse nome, né, Vida mais Água, porque a questão inicial era a preservação de água, da água, né, do recurso, mas não tem como a gente preservar esse recurso sem pensar na questão da flora, da fauna e da sociedade. Então, como o nosso objetivo é a preservação da sociobiodiversidade, todas essas questões que englobam este assunto, a gente está à frente, a gente pode apresentar algum trabalho, alguma fonte de pesquisa. O Vida Água está aqui à disposição da população. A mata ciliar é muito importante para proteger a margem dos rios, o solo, a fauna e a flora local. Conversamos com um ecoativista para saber mais sobre a importância de preservá-la. Leandro, como está a questão dos recursos hídricos aqui na região de Bauru? Aqui na região de Bauru, o abastecimento, 1/3 do abastecimento é proveniente do rio Batalha. E a outra parte, os outros 2/3, é proveniente dos aquíferos, tanto do aquífero Guarani quanto do aquífero Bauru. Por isso também a importância de preservar a mata ciliar do rio Batalha, justamente para garantir a qualidade da água. E os aquíferos também sofrem uma certa pressão no sentido da contaminação. Então é importante tomar muito cuidado com a contaminação do solo, para que essa contaminação não atinja os lençóis freáticos, acarretando, né, problemas de contaminação dos aquíferos. E em relação à biodiversidade fluvial daqui da nossa região? A mata ciliar, como ela funciona como um corredor ecológico, há uma grande biodiversidade, né, nos arredores das regiões de rios. Então, quando se trata de meio ambiente, é um processo sistêmico, tudo está interligado, né? E quando você prejudica, por exemplo, a mata ciliar, você acaba impactando a fauna e isso acaba impactando também o próprio rio, a própria condição da água, da qualidade desse rio. Da mesma forma que quando a água está contaminada, você acaba prejudicando a fauna e, consequentemente, acaba prejudicando o desenvolvimento da mata ciliar. Sempre que possível, é bom que a população tome cuidado, né, em relação ao uso da água, fazer o uso consciente da água, justamente para poupar os recursos que acabam sendo escassos, né, nesses períodos. Então é importante a conscientização da população, é importante que o poder público também assuma a sua responsabilidade no processo de fiscalização. O grande problema está na questão da fiscalização. As leis existem, as leis que respaldam a água, o meio ambiente existem, porém a fiscalização é muito difícil. Então isso acaba acarretando em diversos problemas para o meio ambiente por conta de falta de fiscalização, por falta da conscientização das pessoas também, que acabam desperdiçando água ou fazendo mau uso da água, ou poluindo as fontes, né, as fontes dos recursos hídricos, dos rios, através, inclusive, da má gestão, né, dos resíduos
que acaba impactando tanto os rios, tanto os resíduos sólidos quanto outros tipos de resíduos, né, acabam impactando o meio ambiente. Quer saber mais sobre preservação da água? Acesse nosso site www.tv.unesp.br/ecoideias. Lá você também encontrará outros temas ecológicos. Até o nosso próximo programa!